TVT conversa agora com o Leonardo Sakamoto, que é jornalista e cientista político. Boa noite, Sakamoto. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Maravilha. Sakamoto, eu queria começar contigo, especificamente para a gente trazer uma retrospectiva para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Brasil Atual, repercutindo um pouco os atos de 7 de setembro, né? Aqueles atos tidos como antidemocráticos, com falas duras do presidente Jair Bolsonaro, e na sequência aí teve um ensaio, o MBL chamando atos, o MBL, lembrando, foi causador e ajudou a eleger Bolsonaro. Eu queria que você trouxesse para a gente, no primeiro momento, esse aspecto, os atos golpistas de 7 de setembro e, na sequência, os atos contra Bolsonaro convocados pelo MBL na Paulista. Então, primeiro, bem, os atos, eu não gosto nem de usar atos, na verdade, mas as duas micaretas golpistas que o presidente da República organizou, tanto em Brasília quanto na Avenida Paulista, em São Paulo, elas foram numerosas, mas foram menores do que aquilo que ele esperava reunir nos dois lugares, né? Bolsonaro estava bombando, Bolsonaro funciona na base da excitação do seu público, né, do seu público mais fiel, do bolsonarismo raiz, que o defende, né, que vai até o abismo com ele, mas para manter esse público excitado e pronto para defender em qualquer circunstância, ele precisa desses atos, né? Dessa vez, ele acabou, digamos, indo até longe demais, né? Os atos que ele convocou foram claramente golpistas. Havia muita gente em Brasília e em São Paulo, principalmente em Brasília, né, que ficou frustrada com o fato do dia não ter terminado com um golpe de Estado. Tinha gente que realmente achava que vamos tomar, vamos quebrar, vamos fazer tudo. Em São Paulo foi um pouco diferente, foi mais uma reunião de tios e tias do Zap. Mas em Brasília foi mais uma coisa de um caráter golpista, com uma presença de representantes do agronegócio, caminhoneiros, do lado bolsonarista. Só que no final do dia o presidente da República fez discursos, fez ameaças, mas ficou por isso mesmo, e a gente teve, inclusive, a cartinha, né? A gente acostumou, tava com saudade. Quem tava com saudade de Michel Temer escrevendo uma cartinha para ajudar num processo golpista, olha só, né? Tava lá, né? E aí ele que fez aquela cartinha dizendo que não era bem assim, etc e tal. Isso, na verdade, não é exatamente uma... O pessoal fala, uma derrota de Bolsonaro, mais ou menos, porque Bolsonaro, ele opera... Eu não achei que haveria um golpe de Estado no dia 7 de setembro, até porque Bolsonaro opera nessa lógica desde que ele assumiu o poder, essa avança e recuo em aproximações sucessivas. Cada vez que ele avança, ele bota um pezinho a mais, né? Então, desta vez houve um recuo grande, né? Uma arregada um pouco mais substanciosa, né? Com a carta, com o trelelê, com tudo isso mais, com o telefonezinho Alexandre de Moraes, porque tinha havido um avanço muito forte, que era um avanço sobre a democracia, com os atos em si. Então, mas o Bolsonaro fica com esse morde-a-sopra que é muito negativo para a República, porque no final das contas a meta dele é o ano que vem. Caso ele não se reeleja, caso ele fique fora do segundo turno, caso ele perca, caso um monte de coisa, ele pode cruzar o Rubicão de uma vez e convocar policiais, convocar a Força Nacional, o Exército, tudo para ajudar num ato golpista. Logo depois, só para, desculpa a resposta um pouco mais longa, mas a sua pergunta Não, também imagina. é muito interessante, porque é o seguinte, logo depois tivemos atos, né? O MBL e o Vem Pra Rua foram muito espertos de convocar, eles perceberam que o Bolsonaro faria manifestações no dia 7 de setembro, e aí eles convocaram, né, com antecedência, né, fizeram uma convocação com antecedência para um ato no 12 de setembro. Inicialmente, o ato abraçou a ideia de nem Lula nem Bolsonaro, né, e o que pode ser útil para um momento de 5 anos atrás, no momento de 2016, durante o impeachment, né, que era aquela coisa que ainda tinha o que no topo do antipetismo, né? Só que agora isso não faz sentido nenhum, até porque quem leva público para a rua, principalmente quem tem capacidade, potencial de levar público em massa para a rua hoje é o bloco de esquerda.
E o bloco de esquerda, centrais sindicais, movimentos sociais, coletivos, partidos políticos, do centro, a centro-esquerda e esquerda, principalmente, é que tem capacidade, frentes populares, como a Brasil Popular e a Povo Sem Medo, né, movimentos como MTST, MST, são eles que têm levado gente para a rua, mais gente, inclusive, do que a micareta golpista da Paulista e da Esplanada dos Ministérios. Os atos de maio e junho foram muito grandes. E aí o que acontece? O MBL faz essa convocação, depois ele percebe que precisa ter mais gente, faz uma segunda tentando tirar aquela questão do Lula não, o Vem Pra Rua mantém, fica aquela coisa assim, isso afasta uma parte, mesmo assim, dos 6 mil que foram contados pela Secretaria de Segurança Pública na Paulista, cerca de 1/3 era de esquerda. Isso que era o mais louco ainda, cerca de 1/3 daqueles 6 mil ainda eram de esquerda, do pessoal que mesmo com tudo foi. O que lembra o seguinte, e aí teve muita gente fazendo discurso, comício, né, discurso político pedindo o impeachment, o que é super válido, e muitas das pessoas que já participam dos atos à esquerda estavam lá também. Como Cidadania, o PDT, PSB, estavam lá representados, que vão estar de novo no 2 de outubro. Mas aquilo mostrou, tem gente que ainda não está vendo, mas aquilo mostrou que o MBL não tem base social. Esse é o ponto. A base social do MBL ficou com o Bolsonaro no divórcio. Ele ficou com as crianças, né? Então o que acontece? Ficou com o Bolsonaro, né? E aí o que acontece é que, né, não ia juntar a gente. A pergunta, mas não poderia ter juntado os lavajatistas? Tinha bastante lavajatista lá no dia 6 por pesquisas, né, que foram feitas, né? Mas também tinha mais ciristas ainda, né? Pessoas que são seguidoras do Ciro. Então, essa falta de base social, tem muita gente que disse assim, pô, mas tá querendo fazer uma competição? Não, de maneira alguma. Eu só estou tentando, na verdade, mostrar que a base para essas manifestações tem que ser movimentos que conseguem congregar muita gente na rua. Né? Os movimentos de esquerda têm conseguido levar 150 mil, 200 mil para a rua para esses casos. Só que, mesmo assim, ainda é pouco. Porque a gente está falando de tentativa de convencer deputados a mudarem o seu voto, deputados do Centrão a perceberem que é hora de desembarcar do governo Jair Bolsonaro, que é hora, na verdade, de pedir para Arthur Lira, desengaveta um dos 137 pedidos de impeachment, por favor, porque minha base está enchendo o saco, né? Para isso, precisa de muita gente na rua, né? A esquerda é a que mais traz, mas precisa de muita gente. E aí, esquerda, direita, liberal, né? A esquerda, direita democrática, que estamos falando, né? O centro, precisaria estar todo mundo na rua, né, convocado. Agora, eu acho que o mais fácil é que isso seja feito a partir de movimentações da própria esquerda, porque é quem tem a base desse processo. Sakamoto, eu queria falar um pouco mais contigo sobre o quanto esse dia 12 e até a repercussão disso impacta diretamente em enterrar praticamente a tal da frente ampla, né? Eu não vou nem falar terceira via, porque eu não gosto muito dessa expressão. Mas, enfim, e até essa perspectiva que você muito bem pontuou, né? O MBL falta um pouco de envergadura moral, talvez, justamente porque foram eles que também pavimentaram a eleição de Jair Bolsonaro. E mais que isso, uma certa arrogância, me parece, de eles acharem que eles poderiam fazer uma reedição do que foi segundo semestre de 2013, 2014, por exemplo. E os tempos são outros, né, Sakamoto? Os tempos são outros, né? Eu acho que o MBL, em determinado momento, ele teve a capacidade de galvanizar um processo, né? De chamar, de ajudar a chamar aquele pessoal. É que talvez acho que a grande falha dos organizadores é acreditar que aquilo significava base social. Uhum. E base social, inclusive, é uma coisa que a esquerda é sempre cobrada com relação à autocrítica, né, da base social. Fala, lembre-se da sua base, volte para a sua base, converse com a sua base, né? Uhum. Que no caso é o chão de fábrica, são as periferias, digo periferias, porque tem periferias no centro e no campo, né? Ou seja, é conversar com quem, na verdade, é o ator finalístico das políticas públicas, né? De interesse social e tudo isso mais. O ponto é que eles acharam que havia uma base, acho que conectada com eles, né? E o mais interessante é que eles podem achar isso. Agora, o mais interessante é que uma parte da imprensa, uma parte dos analistas também achava e continua achando, né? Eu estou aqui, tipo, olha, talvez eu seria a pessoa que mais poderia criticar o MBL, porque eu cheguei a
bem, eu fui xingado, eles fizeram campanhas contra mim, eu cheguei a apanhar na rua por conta de fake news que eles criaram, mas mesmo assim eu acho que há um espaço para eles no processo, na movimentação, na manifestação, porque todas as vozes contra Bolsonaro eu acho que são válidas de serem ouvidas. A questão só é uma questão prática, né? Que é o processo de que quem é que tem base social, quem é que consegue levar gente para a rua, né? E eu acho que o que 12 de setembro mostrou que a esquerda e Bolsonaro, né, eles se firmam como donos da rua, donos entre aspas. Por favor, gente, eu não estou querendo falar propriedade, coisa coletiva, mas que eles são os donos da rua no sentido da capacidade de mobilizar gente. É claro que cada um tem uma capacidade diferente de mobilizar, né? No caso da esquerda, como eu falei, há uma série de organizações, coletivos negros, coletivos estudantis, LGBTQIA+, torcidas organizadas de futebol, centrais sindicais, partidos políticos, movimentos de renovação política, frentes populares, como a Povo Sem Medo, Brasil Popular, MTST, MST, entre outros, né? Partidos, né? PT, PSOL, PSB, Cidadania, entre tantos outros, PCdoB. A questão é que esse pessoal, ele é capaz, eles juntam gente, há uma conexão, uma movimentação de rede, né? Ao mesmo tempo, o bolsonarismo tem a sua base, tem os seus 11 a 15% dos seus bolsonaristas raiz, né? Que vão e se mexem. Ah, mas 11% é pouco? Não, não é. São 213 milhões de habitantes, dá mais de 20 milhões de pessoas, são pessoas engajadas que participam. E, além da participação, digamos, orgânica, nativa, também o Bolsonaro e o bolsonarismo têm o quê? Eles têm manifestações que são bombadas pela iniciativa privada bolsonarista, utilizando a estrutura de comunicação do governo Jair Bolsonaro, né? Inclusive o próprio presidente da República é o principal garoto propaganda do ato, utilizando a estrutura pública para fazer uma convocação dessa militância. E aí tem outras lideranças, né? Religiosos mais fundamentalistas, militares e policiais mais radicais, ruralistas, empresários, políticos bolsonaristas, tem o gabinete do ódio também, que entra como ajuda como organizador. O gabinete do ódio, para quem não saiba, é aquela estrutura de comunicação que opera dentro do Palácio do Planalto com o objetivo de atacar opositores e para promover ações do governo de forma anônima, né? Então, a mobilização é uma coisa que a gente precisa lembrar. Mobilização depende de base social. E aí, grandes partidos, como o Partido dos Trabalhadores, entre outros partidos que têm uma mobilização grande, tem uma responsabilidade grande nesse processo também, que é abrir o diálogo e convocar. Sakamoto, agora nosso tempo está quase que no limite, mas tem que fazer essa pergunta para ti. Expectativa para os próximos atos aí pelo Fora Bolsonaro? Já tem movimentação de movimentos sociais, sindical, político, partidos de esquerda e também já chamando convocações, não só para outubro, mas também já prevendo novembro. Queria que você trouxesse para a gente tua expectativa, um panorama de tudo isso que vai ser daqui para frente. Foi interessante porque logo após o 12 de setembro, o bolsonarismo usou as imagens esvaziadas da manifestação da Paulista para dizer, olha só, não tem ninguém, no meu tem muita gente, nesse aqui não tem ninguém, né? E era óbvio que ia usar. Só que o interessante é que também analistas fizeram, não, o que aconteceu? Por que não teve gente? Eu falei, gente, vamos repetir, não tem base social. Pode ter boa vontade, mas não tem base social. Agora é uma outra história. E aí eu falei logo depois, eu falei, gente, me perguntaram, né? Eu falei, 2 de outubro. Ué, a manifestação pós é 2 de outubro, do pós 7 de setembro é 2 de outubro, a manifestação grande, de massa, que está sendo articulada. Se todas as instituições que foram as que eu falei realmente entregarem aos seus simpatizantes, militantes, ou conseguirem convocar e mobilizar o que estão prometendo para convocar e mobilizar, vai ser grande. Vai ser grande como a de maio, talvez seja até maior do que aquela de maio. Por quê? Porque tem muita gente insatisfeita, tem muita gente irritada com as micaretas golpistas do presidente da República. Agora, e eu acho que é importante, que talvez a de 15 de novembro tenha um fator maior. Porque, por enquanto, uma parte significativa dessas manifestações de rua do bloco de esquerda são pessoas que são mais à esquerda, naturalmente, né? Atrai mais gente também, tudo, mas são pessoas, no mínimo, mais progressistas, apesar de ser aberto para todo mundo. O que acontece é que tem um grupo de pessoas que ainda não foi para a rua, e eu não estou falando da classe média, não. Eu estou falando do pessoal que está sentindo no bolso
O quê? A subida do preço do botijão de gás, da gasolina, da energia elétrica, da comida, do pessoal que está sofrendo com 14,4 milhões de desempregados, do pessoal que está sofrendo com 19,1 milhões de famintos, do pessoal que está com medo, porque se tiver um apagão, o seu próprio negócio pode sofrer, pode perder a geladeira, pode queimar o freezer do seu negócio, do seu bar, e aí acabou-se, né? Ou seja, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Estes são o grande fiel da balança. E a situação é a seguinte, a situação do governo do país sobre o governo Bolsonaro está terrível, eu não estou nem falando dos 600 mil mortos, estou falando da situação econômica que tende a piorar ainda mais, chegando ao cume de poder ter um apagão até de dezembro, pela falta de água nos reservatórios. Ou seja, esse pessoal não foi à rua ainda. E esse pessoal, se for à rua, ninguém segura. Esperemos, né? Pois é. Vamos ver como que vão ser as cenas dos próximos capítulos, como eu costumo dizer. Quero agradecer demais, jornalista e cientista político e colunista do Portal UOL, Leonardo Sakamoto. Sakamoto, prazer imenso em recebê-lo e até uma próxima oportunidade. Prazer foi todo meu. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Até a próxima.